Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Praticar meditação é uma ótima maneira de avaliar como é que está a sua mente, como é que ela realmente está, descobrir o que é que atrapalha a mente, o que é que perturba a mente. Será que é mesmo as pessoas? Será que é meu vizinho? Será que é meu cachorro? Ou será que o problema sou eu? Por isso que geralmente a gente vai praticar meditação, mas num lugar bem agradável, natureza, silêncio. A desculpa que a gente dá é não, que natureza não tem barulho, não vai ter nada, não vai ter nenhuma distração, um ambiente agradável. Mas a verdade é, a razão que você faz isso é para a pessoa não ter desculpa. Não, sou eu mesmo o problema, porque aqui não tem barulho, não tem pagode, não tem vizinho, não tem rádio, e ainda assim minha mente não para. Ainda assim, desconforto, né? A mente não fica quieta, ela não se assenta, ela não se sente bem. E é por isso que ela foge tanto para o mundo da fantasia, né? Por isso que ela foge para o mundo das ideias, dos pensamentos, das fantasias, das lembranças, das preocupações. Qualquer coisa para tentar bloquear a sensação de si mesmo, né? A sensação do aqui e agora, né? Então, a mente não suporta, né, a experiência de si mesma. Não é só a experiência da mente, mas também a experiência do corpo, né? Duas coisas que perturbam a mente das pessoas é não saber lidar com as sensações do próprio corpo, né? Não saber tolerar as sensações do corpo, não saber tolerar as sensações da mente, né? Com relação às sensações do corpo, é apenas uma questão de ter um pouco mais de maturidade, né? Em lidar com o corpo. Né? Então, aprender a tolerar a sensação do corpo, a sensação é essa, né? A verdade verdadeira é que o corpo é desagradável. Né? O corpo físico é desagradável, ele coça, ele sente calor, sente frio, fica sentado um tempo, começa a doer, tem que mudar de postura, aí tem mosquito, aí tem isso, aí tem aquilo, a coluna não é boa, dói as costas, dói as pernas, coça a cabeça, isso e aquilo. Então é uma queimação constante o corpo físico, né? Então há necessidade, né, de aprender a tolerar as sensações do corpo, né? Se for algo muito bobo, a gente conserta, né? Muitas pessoas, por exemplo, têm problema de alguma doença, elas nem percebem, né? As pessoas às vezes têm uma leve enxaqueca, assim, mas é tão costumeira que as pessoas nem reparam que está ali, né? Mas quando ela vem sentar em meditação, ela consegue às vezes perceber, né? Minha cabeça dói, meu estômago dói, meu estômago está desconfortável, minhas costas doem. Então, o que acontece geralmente com isso é a pessoa foge para o mundo dos pensamentos, né? Uma forma de bloquear a sensação desagradável, né? Então, quando é assim, a mente nunca alcança a paz, né? Porque estar presente é doloroso. Então a mente foge para a fantasia, foge para os pensamentos, foge para a preocupação, foge para os assuntos, fica pensa naquilo outro, aí não tem nada para fazer, então ouve música, assiste televisão, qualquer coisa para distrair, né, dessa experiência. Mas isso é uma bobagem, na verdade, porque não vale a pena, sabe? Isso deveria ser é o que eu falo para as pessoas. Né? Se você não se aguenta, quem é que vai aguentar você? Nem vocês não se aguentam. Né? Então você tem que ter, é o mínimo, sabe? Aprender a aguentar o seu próprio corpo. Aprender a aguentar as próprias sensações do corpo. Né? Parece desagradável, mas na verdade quando você vence isso, você fala, puxa, que alívio. Não tenho mais medo do meu corpo, não tenho mais medo de passar frio, não tenho mais medo de passar fome, não tenho mais medo de, sabe? Qualquer mosquito, não tenho mais preocupação com mosquito, não tenho medo de mosquito, não tenho medo de bicho. Sabe? Dá um alívio tão grande, porque livra a mente dessa preocupação, né?
Tem muito a ver com tornar-se adulto, né? Uma das principais diferenças entre uma criança e um adulto é isso, né? A criança não tem resiliência alguma, não consegue suportar nenhum desconforto, qualquer coisinha começa a chorar. Né? Às vezes nem coisas básicas como urinar e defecar é insuportável, não consegue esperar até chegar no banheiro. Né? Mas conforme você cresce, você aprende a tolerar as sensações do corpo, né? Você aprende a não ser totalmente vítima disso, mas isso só vai até um certo limite, né? As pessoas não poderiam fazer melhor do que elas fazem, né? Nesse sentido, o desenvolvimento tecnológico não é muito vantajoso, porque deixa as pessoas preguiçosas. Né? Coisas que as pessoas aguentavam antes, hoje em dia as pessoas não aguentam mais, porque é muito conforto e muitas máquinas para evitar o desconforto. Né? Então as pessoas não aguentam andar, as pessoas não aguentam sentar em silêncio, as pessoas não aguentam, sabe, uma comida simples, não conseguem comer, tem que ter um nível tal de prazer na comida e assim por diante. Né? Então há uma parte aí que é você aprender a tolerar as sensações do próprio corpo, parar de brigar com elas, sabe? Parar de sentir raiva da sensação do corpo, aprender a sentar e fazer as pazes, é assim mesmo, tudo bem. Não precisa ser diferente, né? Não precisa ser diferente, é normal. Né? Frio é normal, calor é normal, fome é normal, sede é normal. Né? Isso se chama resiliência, né? Por isso que quase todas as tradições religiosas sempre têm alguma ênfase, né, em aprender, né, a frugalidade. Né? A frugalidade é um ótimo treinamento para a mente, porque ensina a mente a ter resiliência, né, às sensações de desconforto do corpo. Né? Então, você vive uma vida simples, você aprende a não ter medo do corpo. Não ter medo de andar descalço, não ter medo de usar uma roupa simples, não ter medo de comer comida simples, não ter medo de passar frio, não ter medo de passar calor, não ter medo de dormir num colchão duro, não ter medo de nada, sabe? Não ter medo das coisas, não ter medo de mosquito, não ter medo de formiga. Aprender a fazer as pazes com o ambiente ao seu redor, né? E aí uma tranquilidade, já um bom nível de tranquilidade, sabe? Você perde o medo da vida, né? Perde o medo da experiência de estar vivo, oxe, que alívio. Sensação boa, né? Sensação de tranquilidade. Né? Onde quer que você vai, você se sente à vontade, se sente em casa. Né? Você entra no meio do mato, você não sente medo, você se sente em casa, você se sente até mais feliz, assim, você se sente abraçado, né? Você se sente bem-vindo, onde quer que você vá. Então é bem agradável, né? Parar de brigar com a realidade da natureza. Né? Esse é o tipo de conforto que não vale a pena, sabe? O conforto da almofada, dos bens materiais. Né? Eles oferecem pouco conforto, mas eles causam uma fraqueza constante. Né? Então, o prazer de ter autossuficiência é muito maior do que o prazer do conforto material. Né? Isso só quem fez sabe dizer isso. Né? É difícil convencer as pessoas disso. Né? Mas quem tem inteligência, né, e prestar atenção, né, tiver curiosidade, né, então geralmente os monges vivem de maneira muito simples, né, dorme no chão, não tem sapato, no inverno passa frio mesmo, no verão passa calor, porque aprender a passar frio, aprender a passar calor é mais confortável do que uma blusa. Aprender a não ter medo de passar calor é mais confortável do que ar-condicionado. Aprender a não ter medo do corpo, não ter aversão à sensação do corpo, é mais confortável do que o ar-condicionado, é mais confortável do que o agasalho. Né? Então, tem um aspecto importante aí que as pessoas negligenciam bastante. Né? As pessoas no Ocidente estão tão fixadas na mente que elas esquecem de olhar como é que é o nosso relacionamento com o nosso próprio corpo. Né? E tem bastante assunto ali. Né? Tem bastante assunto bem ali. Mas também tem um aspecto mental, né? Também tem um aspecto mental. Aspecto mental tem talvez duas dimensões aí, né? Uma é muito parecida com a questão do corpo, né? Que é apenas aprender a aceitar as sensações que a mente produz. Né? Parar de brigar e parar de querer que seja assim, seja assado. Não, a mente é do jeito que é. Né?
ela é um fenômeno instável. Ela é um fenômeno condicionado. Então, dependendo das condições, ela vai com certeza ser desagradável, né? Então, por exemplo, alguém morreu, não tem como, você vai ficar triste. Normal, né? Não tem por que não querer ficar triste. Se alguém morreu, uma pessoa querida morreu, é óbvio que você vai ficar triste. Não tem nada de errado nisso, né? O que tem de errado é as pessoas não saberem ficar triste, não saberem tolerar aquela sensação, né? Não saber manter o equilíbrio, né? Mesmo perante as situações difíceis, né? Então não é tão uma questão assim de ter uma mente, não estou sentindo nada, está tudo igual, para mim tanto faz, tanto fez, eu estou acima de tudo isso. Não precisa chegar a esse nível, né? Basta você saber fazer as coisas com equilíbrio, né? Basta você não precisa, sabe, não ter opinião nenhuma, o que as pessoas fazem, tanto fez, não acho bom, não acho ruim. Não precisa chegar a esse ponto, você pode achar ruim, né? Tem alguma coisa que você não gosta, né? Tudo bem, pode achar ruim, não precisa ficar feliz. Não precisa achar normal, né? Se você não gosta daquilo, tudo bem, faz parte. O problema é isso passar do limite, né? E você não conseguir tolerar a sensação desagradável, né? Ao ponto de você, sabe, começar a agir mal, começar a agredir as pessoas, começar a agredir a si mesmo, né? Então, não é muito realístico, né? Você não querer sentir nada desagradável, não querer sentir raiva, não querer sentir tristeza, não querer sentir medo. Mas é bastante realística, uma meta bastante realística e factível você não ter medo de sentir medo, não ter raiva de sentir raiva, não ficar triste por estar triste. Isso é bastante factível. E quando você consegue fazer essas coisas, o que você percebe é que a tristeza não é tão má, assim, dá para aguentar. Tudo bem, estou triste, estou. Mas está desesperado? Não, normal. Eu sei que eu estou triste, mas tudo bem, daqui a pouco isso passa. Né? Não é questão de não sentir nada, é questão de não se deixar carregar por essas coisas. Então a primeira camada aí é essa, sabe? Aprender a tolerar as sensações que a mente produz. Né? Porque não é factível você não querer que ela jamais fique desagradável, né? Porque ela é um fenômeno condicionado. Né? E não dá para você controlar todas as condições. Né? Então você não tem como controlar o que as pessoas vão te dizer. Você não tem como controlar se as pessoas vão ficar doentes ou não. As pessoas que lhe agradam, né? Vão ficar doentes ou vão embora, ou vão falecer, ou vão mudar de comportamento. Né? Você não tem como controlar essas coisas. Mas dá para controlar, né, como você reage a tudo isso. Né? Então tem um básico aí, né, um básico de aprender a fazer as pazes com a mente, com aqui e agora, né, com a mente da forma que ela é. E parar de aumentar o problema ainda mais, né, ficando com raiva da raiva, medo do medo, tristeza por estar triste, em pânico por estar ansioso. Você só piora, duplica o problema ainda mais. Né? Que nem uma pessoa que foi atingida por uma flecha e aí, em vez de arrancar a flecha, ela pega e enfia a flecha mais ainda para dentro. Então, não faz sentido. Né? Ou querer apagar, supondo que sua roupa está em chamas, aí você joga gasolina em cima para apagar a chama, aí aumenta ainda mais, é óbvio. Né? Então, tem que ter uma noção, né, de aprender a lidar com a mente, aprender a lidar com os fenômenos mentais. Mas também tem aí como a mente é muito mais maleável do que o corpo, né? O corpo também, né, tem um aspecto de você saber cuidar dele, você saber, né, se alimentar bem e não ficar desnecessariamente produzindo sensações dolorosas no corpo, né? Não cuidar mal da saúde de forma que o corpo fique mais desagradável do que já é, né? O problema é quanto mais, não importa o quanto você cuide da saúde, o corpo jamais vai ser confortável. Né? Por mais saúde que você tenha, ele sempre vai passar frio, sempre vai sentir calor, sempre vai sentir fome, sempre vai sentir vontade de defecar, urinar, sempre vai sentir cansaço de ficar de pé ou ficar deitado muito tempo, cansa, levanta, cansa de novo, senta, cansa de novo. Aí tem mosquito, aí tem formiga, aí tem doença, tem resfriado, tem tosse, tem diarreia, tem fome, tem sede.
Aí você come, a comida faz mal, e aquela coisa toda. Então não tem como, né? Por mais que você cuide, tem sempre um nível, de uma certa quantidade de dor associada ao corpo que você precisa aprender a tolerar, né? Mas também tem um aspecto de cuidar dele, né? Não ficar criando dor desnecessária, né? Aí você usa a sua inteligência para fazer isso, né? Na mente tem a mesma coisa, né? Tem um certo tanto que você tem que tolerar. Mas também tem uma certa dimensão ali que é você não saber guiar a mente de forma correta para que ela não gere dor à toa, né? Agora, é muito mais factível dá para você ter muito mais, exigir muito mais qualidade da mente do que você consegue exigir do corpo, né? O corpo é um fenômeno muito menos sob o seu controle do que a mente pode ser, né? Em geral, as pessoas têm um entendimento reverso, né? As pessoas têm muito mais, digamos, se sentem muito mais à vontade manipulando o corpo do que elas se sentem manipulando a mente. Mas isso é porque elas são ignorantes do que está bem na cara delas, né? Elas têm uma visão grosseira do mundo, né? Não têm intimidade com o assunto, né? Então elas acabam mexendo mais com o corpo do que com a mente. Mas quando você aprende a mexer com a mente, né? Você vê que ela é muito mais maleável do que o corpo, né? Então, quando você aprende a cuidar bem dela, né? Você vê, dá para esperar muito mais da mente do que você pode esperar do corpo, né? Do corpo você pode esperar só esse tanto, né? Já a mente dá para ir bem mais longe, né? Então, você aprender a usar a mente de forma correta, né? Aprender a cultivar estados mentais saudáveis, aprender a evitar estados mentais danosos, né? Aprende a cultivar a mente, aprende a usar a mente de forma correta, aprende a aplicar a energia da mente de forma equilibrada, de forma serena, de forma hábil, né? Aprende a lidar com situações de maneira sábia, né? Quando surge algo, qual é a maneira mais inteligente de se pôr, né? Qual é a melhor atitude com relação a esse problema? Algumas vezes a melhor atitude é perdoar. Às vezes a melhor atitude é se opor. Às vezes a melhor atitude é ceder. Às vezes a melhor atitude é não dar importância. Às vezes a melhor atitude é bom humor. Às vezes a melhor atitude é qualquer outra coisa, né? Tem várias maneiras de lidar com um assunto, né? E não é também uma questão assim, todo mundo tem que agir igual, né? Quando alguém me critica, eu reajo com perdoar. A pessoa me critica e a minha maneira minha maneira inteligente, né, de não deixar aquilo me destruir, né, me perturbar, é o perdão. Bacana. Já a outra pessoa não precisa fazer igual a outra pessoa. Não, quando alguém me critica, eu gosto mais de usar a equanimidade. Ou quando alguém me critica, eu gosto mais de usar o bom humor. Cada um tem o seu jeito de lidar. Como precisa ser um padrão, todo mundo tem que ser igual, né? Cada um pode ter sua própria estratégia, sua própria habilidade. O importante é saber cuidar da mente, né? Saber lidar consigo mesmo, saber viver de maneira sábia, saber driblar, né? Saber dançar com a vida de maneira harmoniosa, né? Então não precisa todo mundo dançar a mesma música, né? Cada um pode dar o próprio tom à sua vida e escolher suas estratégias, né? Cada um tem sua personalidade, suas habilidades, seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então a gente usa essas coisas de maneira inteligente. O importante é, a mente tem que estar bem, né? A mente tem que estar serena e tranquila, tem que haver bem-estar e tem que haver visão clara, né? Uma das maiores armadilhas que as pessoas caem é fazer uso da ignorância para obter bem-estar. Isso não funciona, isso é que nem usar álcool, usar drogas, né? Você toma um negócio e pronto, estou me sentindo bem, mas daqui a pouco aquilo vai cobrar um preço, né? O mais clássico exemplo disso é essa história de não olhar o defeito dos outros, né? Para não ficar com raiva, né? Para perdoar as pessoas, não vou olhar só o lado bom, não vou olhar o lado ruim, aí pronto, eu não estou olhando o lado ruim, aí eu não fico com raiva. Só que você está tomando o lado da ignorância, sabe? E isso vai voltar para te morder depois, sabe? O correto não é você fingir que não está vendo, o correto é você enxergar e ainda assim ter tolerância, ainda assim ter compreensão, né? As pessoas são assim mesmo, as pessoas têm problemas, é assim mesmo, né?
mas com visão clara. Eu sei que essa pessoa tem esse problema, mas não é assunto meu dizer para os outros como é que ele tem ou não tem que ser, né? Eu não sou Deus, não sou eu que defino quem é que tem que ser como. Né? A pessoa tem esse problema, eu estou ciente dele, mas não sinto raiva, né? Apenas compreendo, né? E me defendo, né? E sei me defender, porque se você não está ciente do problema das pessoas, você continua sendo agredida o tempo todo, né? E isso gera cada vez mais raiva, a raiva vai correndo por dentro, né? Você abafa a raiva com pensamento positivo e finge que não está vendo, mas ela vai azedando por dentro, sabe? E uma hora isso explode, né? E aí as pessoas entram em crise total, né? Então eu não sou muito partidário dessa estratégia, não. Eu sou mais partidário de olhar com honestidade o assunto, sabe? E tentar subir aquele nível, sabe? Quão sábio eu preciso ser para conseguir enxergar essa verdade e ainda assim não ficar com ódio, ainda assim não ficar com rancor, né? É por isso que eu não exijo que as pessoas tenham bem-querer, sabe? Eu não exijo que não, tudo bem, eu sinto amor pela pessoa. Não tenho obrigação de sentir amor, mas tem que sentir, tem que pelo menos ter equanimidade, sabe? Tem que pelo menos equanimidade é o mínimo exigido, né? Se você, além de equanimidade, conseguir sentir bem-querer por aquela pessoa, apesar dos defeitos dela, melhor ainda, né? Mas, às vezes é um pouco exigir demais, né? Se a pessoa é agressiva, a pessoa é ruim, a pessoa machuca e faz todo tipo de coisa feia, né? Então, às vezes também é um pouco de crueldade consigo mesmo, né? Exigir, ainda assim eu tenho que sentir bem-querer por cá, e também você está querendo demais também, né? É uma forma de agressão consigo mesmo, sabe? Você também tem que ter um pouco de respeito por si mesmo também, né? Mas equanimidade não é algo que ninguém deve, sabe, dá para fazer, sim. Então, bom, não é assunto meu, se a pessoa é ruim, eu sei que ela é ruim, mas não é assunto meu, né? Não é dever meu impedir que essa pessoa seja ruim. Não fui eu que mandei ela ficar ruim, não fui eu que fiz ela ficar ruim, não é assunto meu, eu não sou Deus, eu não sou pai dessa pessoa, problema dela, né? Então você evita a pessoa, se defende, né? Evita que ela prejudique a você e não deixe sua mente ficar obcecada e ficar com raiva e ficar com rancor, né? Proteja a si mesmo da feiura daquela pessoa, né? E mantenha o seu bem-estar mental, né? Então tem uma certa habilidade, né, em lidar com a mente, em guiar a mente, aplicar a mente, né? Um aspecto muito importante disso também, que afeta muito as pessoas, né? Você pode chamar, digamos assim, tem uma certa destreza em pensar, né? Pensar de maneira inteligente, né? Saber usar pensamento de maneira correta, né? Não entender, né? Essa linha de raciocínio leva à inveja. Essa linha de raciocínio leva ao rancor. Essa linha de raciocínio leva a ganância, né? Então, saber é meio traiçoeira essa parte, né? Porque você tem essa questão de pensamento tem que estar em harmonia com a realidade, né? Você não pode aí abre um assunto muito extenso, né? Sobre pensamento, como é que... Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre, em vez de falar de como pensar de maneira correta, fica para uma outra ocasião essa conversa, meio longe essa conversa. Mas também uma coisa que está relacionada a isso é visão correta, né? Porque como você enxerga o mundo, determina como é que você pensa a respeito do mundo, né? Então o primeiro aspecto, né, que realmente define como é que você raciocina, né, para que você aprenda a raciocinar de maneira sábia, de maneira que resulte em inteligência e não em burrice, né? É você ter uma visão correta. A visão correta significa como é que você enxerga o mundo. Isso é importante porque define quais são as suas expectativas com relação ao mundo. E é um assunto profundo no sentido, é sutil, né? Não é profundo no sentido que é misterioso e secreto. É profundo no sentido de que é muito amplo, né? E é muito mais, o quê? Permeia muito mais a vida de vocês do que vocês estão cientes, né? Então,
sabe, quais são as suas expectativas? Como é que você espera que o mundo se comporte? Né? Você cria expectativas, só que o problema é a vida não é assim. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma briga muito grande com esses computadores todos. Né? Eu quero que eles funcionem, às vezes não funcionam. Aí eu fico com raiva deles. Né? Então isso é burrice minha. Né? Eu tenho uma expectativa de que eles funcionem. Eles foram comprados, comprou de boa qualidade, mas ainda assim eles não funcionam. Né? Eu fico com raiva. Isso é porque eu sou burro. Né? Não é porque a vida está errada, os computadores estão errados. Eu que sou burro. Né? Eu estou criando uma expectativa que a realidade não faz jus, né, à expectativa que eu criei. Né? Então, sabe, você vai nesse nível, sabe? Vai no nível sutil, né? Então, você tem que ficar muito atento com a mente, porque essas coisas acumulam, sabe? Essas coisas acumulam, né? Então, se você não ficar atento, isso vai travando a mente, vai criando, sabe? Tá toda hora irritado, vai abrir a porta, a chave trava e pronto, já ficou com raiva, porque eu queria que a porta abrisse na hora que eu virei a chave, tinha que ser suave e tranquilo. Mas não, a chave travou, aí pronto, fica com raiva de novo. Aí a porta tá ruim de puxar, não, a porta tinha que ser suave, a porta tá ruim de puxar. Isso vai acumulando, sabe? Quanto mais você cria, né, expectativas com relação a como as coisas deveriam ser, mais aversão ao aqui e agora você vai sentir. E mais desagradável vai ser a sua vida, né? E aí, outra coisa que colabora muito com isso é você viver no mundo da fantasia, sabe? Você fica ali sentado, fantasiando, como é que seria legal, fosse assim, fosse assado, fosse aquilo lá, fosse bonito, fosse legal. Isso gera um prazer, né? Então as pessoas ficam ali mastigando aquele chiclete, aquela fantasia, e elas não enxergam, não tem problema nenhum, né? Não tô agredindo ninguém, qual que é o problema? O problema é, quanto mais você se deleita no mundo da perfeição da sua fantasia, mais incompetente em aceitar o aqui e agora você vai ser, né? Então mais difícil vai se enxergar contentamento aqui e agora, né? Mais difícil vai ser sentar e estar em paz com as coisas como elas são, né? Então a mente fica incapaz, né, de lidar com o presente, né? Então é um veneno, sabe? É um veneno essas coisas, né? Então tem que ficar atento, né? Tem coisas, um exemplo clássico também, né? Uma pessoa jovem, bondosa, bacana, simpática, morre. Não, mas por que ela morreu? Mas não podia. Como que não podia? Onde que você tirou isso? Quem foi? Onde que está esse acordo que pessoa legal não ia morrer, pessoa jovem não ia morrer? Não existe isso, jamais existiu isso. Uma criança morre. Mas por que não poderia? Claro que poderia, sempre foi assim. Isso é muito recente. Quando eu era adolescente, ainda quando eu era criança, era um assunto constante no Brasil, né? A mortalidade infantil. Era uma questão que estava sempre em pauta, né? Mortalidade infantil, mortalidade infantil. É muito recente, né, essa história das crianças não morrerem mais, né? Isso é agora que começou isso, né? Antigamente era normal, ainda mais no começo do século, morria mesmo. As pessoas tinham 10 filhos, 4 morriam. Era normal, né? Ninguém ficava... É claro, ninguém nunca ficou feliz, né, em ver uma criança morrer. Mas não era uma coisa assim... Mas como que morreu? Óbvio que morreu. Uma criança morre, elas são frágeis, né? Quando elas são crianças, né, a saúde delas é muito frágil, né? Então, antigamente tinha muitas doenças, né? Antes da tecnologia desenvolver vacinas, né, de todo tipo, né? Morria mesmo, né? Morria de todo tipo de coisa, né? Disenteria, né? Era muito comum também, né? Problema as crianças morriam de disenteria, né? Era muito, muito comum. Então, tem 3, né, assuntos chaves que são muito importantes, né, refletir a respeito e fazer as pazes com ele, porque senão é demais, sabe? A pessoa fica com raiva da porta que não abriu, do computador que não funcionou, ainda tem relevância, né? Mas não são aspectos centrais da vida. Mas tem 3 assuntos que são aspectos centrais da vida, que é urgente que as pessoas entendam e compreendam claramente esse assunto para poder
enxergar, fazer as pazes com a vida. Né? Esses 3 assuntos são velhice, doença e morte. As pessoas têm que conseguir entender e não ter atrito, né, com o fato de que a gente envelhece. Isso é normal, não tem nada de errado em envelhecer. Não tem nada de errado em ficar velho. O corpo vai mudando, a saúde vai se degenerando. Ficar doente é normal, faz parte da vida. Né? E eventualmente a morte também, né? É um assunto importantíssimo. Né? As pessoas que não sabem morrer não sabem viver. Né? Um está relacionado ao outro. Né? Se você não sabe morrer, é porque você não sabe viver também. Né? Então as pessoas não têm sutileza suficiente para enxergar esses assuntos. Né? Então elas vivem com medo. Né? Elas se fecham dentro de um quartinho mental ali dentro, tranca a porta e vive ali preso dentro daquela fantasia. Né? E tenta sempre fingir que não está vendo, sempre fingir que não está sentindo, sempre fingindo que não vai acontecer, mas vai acontecer, sabe? E no subconsciente ela sabe que aquilo vai acontecer, sabe? O dia está chegando, a hora está chegando, isso é normal. Então as pessoas, o que está errado aí é visão de mundo. Né? As pessoas têm uma visão de mundo onde não tem espaço para doença. As pessoas têm uma visão de mundo que não tem espaço para envelhecer. E isso é cruel, é muito maldoso fazer isso consigo mesmo, sabe? Exigir de si mesmo que não fique doente. Exigir de si mesmo que não envelheça. Exigir de si mesmo que não morra. Né? Isso é uma maldade consigo mesmo, sabe? Você está dando uma tarefa impossível para si mesmo, né? E isso é cruel, né? Então, fazer as pazes com isso dá um alívio muito grande para mim, sabe? Quando as pessoas realmente fazem as pazes com esse assunto, que nem eu falei anteriormente, dá essa sensação de bem-estar, né? A sensação de não ter briga com a realidade, as coisas, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Eu acho que as pessoas só vão ter noção, né, dessa sensação quando elas tiverem essa experiência, sabe? Eu não acredito que as pessoas normais têm conforto nunca na vida delas. Eu não acredito que uma pessoa normal jamais experiencie conforto. Não importa que casa elas compraram, não importa que carro elas compraram, não importa que emprego elas ganharam, construir a casa, mobiliar a casa, sentar no sofá, ainda assim não estão confortáveis. Elas não têm noção do que é conforto. Elas não têm noção do que é bem-estar. Porque onde quer que ela vá, tem sempre esse medo, né? Tem sempre essa tensão, tem sempre essa preocupação. Né? O dia que as pessoas realmente fizerem as pazes com a realidade, né? Tem uma sensação de bem-estar, né? Fala, que alívio, né? Então tá tudo bem, né? Tá tudo em ordem, não tem nada de errado. Ninguém tem, né, essa sutileza, né? Porque as pessoas só ou o que elas conhecem é ou fingir que não está vendo, ou cair em depressão, num estado mórbido, né? Virar aqueles, como é que chamam? Os góticos lá, aqueles caras que ficam idolatrando a morte, a doença, sei lá o quê. Não conhece o meio ponto, né? O meio ponto é, tudo bem, entendo que isso acontece, eu aceito, né? Mas né, nem caio no extremo, né, de não aceitar essa realidade e nem caio no extremo de ficar deprimido. Né, existe uma forma correta, sabe? Se você se põe perante a vida de maneira correta, né, não há atrito entre você e a realidade. É que nem eu estava falando sobre quais são as expectativas que você cria referente à vida. Né? Se você se põe de maneira correta perante a vida, não há atrito. Né? Está tudo bem. Né? E a sensação de estar tudo bem é muito agradável. Né? E aí quando você sente a meditação, não tem briga. Né? A mente está bem, ela está bem mais fácil. Ela não tem medo de ficar no aqui e agora. Né? Então, o fato de que a gente sente a meditação e a mente está confusa e agitada é bom para a gente enxergar quanto de trabalho tem que ser feito ainda, em ajustar a minha visão de mundo, ajustar a minha atitude emocional, treinar a mente a ficar mais sábia, né? a reeducar a minha inteligência emocional, né? Reeducar a minha inteligência, reaprender, ou então, digamos,
amadurecer ainda mais, né, a minha relação com o meu corpo, né, amadurecer ainda mais a minha relação com as emoções, né, ficar cada vez mais adulto, né, que as pessoas entendem hoje como adulto ainda é muito infantil, se perguntar para mim, né, o que se diz adulto ainda é muito infantil, né, adulto mesmo dá para fazer melhor que isso, sabe? Porque as pessoas hoje entendem como adulto ainda é uma criança muito birrenta e muito frágil, muito fraca, né? As pessoas não têm fortaleza, né? Não têm maturidade suficiente. Elas têm maturidade suficiente para ganhar dinheiro e sei lá, né? E existir socialmente, né? Mas não têm maturidade suficiente para serem felizes. As pessoas não têm maturidade suficiente para estarem bem. E isso é triste, né? Então, meditação inicialmente, né, não é algo que pacifica a mente. Para quem está começando, meditação é algo que aponta o problema, né? Mas aí você trabalha no problema, vai limpando as partes grosseiras, né, vai aprendendo a limar, vai limpando o lixo, vai reeducando a mente e eventualmente, né, quando você consegue sentar e ter algum nível de bem-estar mental, né, aí sim a meditação começa a virar um exercício de pacificar a mente. Porque é só o ato de você suster a atenção na respiração, né, e manter um fluxo constante da mente, né, focado num único objeto, isso começa a gerar bem-estar na mente, a mente se sente cada vez mais tranquila, ela vai ficando cada vez mais serena, né? Então, tendo sabedoria, tendo inteligência, tendo visão correta, você consegue um certo nível de bem-estar. Mas aí você aplicando aquele nível de bem-estar serve de fundação, né? Para você conseguir concentrar a mente, conseguir pacificar a mente ainda mais, né? Aí sim começa a experienciar um nível de paz mental, de êxtase, de felicidade, assim, que é além do que as pessoas normais conhecem, né? Então, nesse ponto, né, a meditação é um exercício que gera bem-estar e felicidade. Então, as pessoas vêm praticar a meditação e falam, eu vou me sentir bem, eu vou ficar feliz, vou ter um êxtase. Provavelmente não. Provavelmente você vai ficar irritado, vai ficar agitado, vai ficar desconfortável, vai ficar quando é que isso vai acabar? Mas se você entender o que é que está acontecendo, enxergar o propósito, né, enxergar, né, que isso é um indicativo, né, do que é que você precisa fazer para melhorar, né? Você persiste, né, e continua praticando, e continua levando, né, o assunto para o seu dia a dia, não deixa só para praticar quando vai sentar em silêncio, né? Em silêncio você vê ali a mente agitada e você leva isso para o dia a dia, né? Você presta atenção. Da onde que vem essa agitação mental, né? Por que minha mente, onde é que eu estou errando, né? Onde é que minha atitude está errada? Como é que meu pensamento está errado? Como é que eu estou sabotando meu próprio bem-estar, né? Através da minha visão de mundo, através das minhas expectativas, através dos meus desejos, através das minhas aversões, através da minha infantilidade, né? Aí você treina, né, a mente a estar bem, você ensina a mente a estar bem. E aí quando você vai sentar em meditação, ela já está bem, sabe? Já tem um nível bom de bem-estar, né? Aí você, aquela mente já tem um nível bom de bem-estar, ela fica bem mais maleável, bem mais obediente, né? Aí você manda ela ficar na respiração, ela fica na respiração. Quando ela fica na respiração, ela se concentra. Quando ela se concentra, aí começa a surgir um bem-estar ainda mais elevado, né? Um bem-estar que as pessoas comuns jamais experienciaram, né? Aí começa a ficar esquisito, mas esquisito bom, né? Um esquisito agradável, é um esquisito assim no sentido incrivelmente bom, mais do que eu jamais imaginaria que fosse. Então existe bem-estar na meditação, mas é algo que precisa ser conquistado, né? Inicialmente, meditação não é algo agradável, né? E tudo bem, né? A não ser que você tenha muita inteligência mesmo, para você consiga sentar, por exemplo, né? E mandar bem-estar para si mesmo, mandar bem-estar para a respiração, perdoar, né? Você sente desconforto no corpo, né? Em vez de ficar brigando, ficando com raiva, você perdoa, fala, tudo bem, é assim mesmo, o corpo é assim mesmo, tem bom humor, tem maleabilidade, tem bem-querer por si mesmo, né?
Se você tem essa característica, né, então a meditação logo de cara já é agradável. Né? Mas é raro as pessoas terem essa inteligência emocional. Né? Em geral, as pessoas sentem dor, sentem calor, sentem frio, fica com raiva, fica agitada, a mente começa a queimar. Né? Mas se a pessoa já tem um bom nível de habilidade, né, ela pode sentar e sentir bem-querer e não esquentar a cabeça com desconforto, né? E mandar amor para si mesma e sentir o peito tranquilo, o corpo tranquilo. Aí ela sente bem-estar logo de cara. Né? Mas as pessoas normais hoje em dia precisam conquistar isso. Né? Então não deveriam ficar agitada ou desanimada porque sentem meditação e a mente está queimando e é desconfortável e é agitado e é desengonçado, não consigo fazer. Quanto menos você consegue fazer, mais você deveria praticar. Quanto menos capaz de meditar você é, mais urgente é que você pegue esse assunto, né, e comece a trabalhar com ele, porque isso vai permear. Não é só na hora de meditar que a sua mente está agitada, entendam isso. Né? Na verdade, sua mente está queimando o dia inteiro. Desde o momento que você acorda até quando você dorme, às vezes durante o sono ela continua queimando. Né? Então não adianta você não meditar para evitar o problema, cara. Isso só é tampar a sujeira com tapete. Né? Não resolve nada. Né? Então eu encorajo a todos a terem determinação e persistência, né? E interesse em cultivar saúde mental, porque por mais desconfortável que seja, né, a recompensa é grande. E não é tão desconfortável quando você pega as manhas, você vê que é bem fácil, na verdade. É difícil quando você está começando, como qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa que você vai fazer, quando você vai começar é difícil. Né? Quando você vai aprender a dirigir um automóvel, é muito desconfortável, é ansioso, é tenso, né? Mas com o tempo você pega a manha, né? É fácil, né? Mas as recompensas de ser hábil em sua mente são muito maiores do que a recompensa de saber usar o computador ou saber dirigir um automóvel. Né? Então, eu recomendo. Ok? Então, é só isso que eu tenho para falar. Tem alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Não, pergunta aí? Tem várias, sempre foi uma. Boa tarde a todos, obrigado, Adilmir. Você já meditou doente? Sim. Poderia nos dar alguma dica de como manter-se concentrado na respiração quando se sente muita dor? Obrigada. Sim, fiz isso durante anos. Aliás, foi uma das coisas que mais me ajudou com a minha prática, foi ficar muito doente. Mas absurdamente doente, assim. Coisa indescritível. E eu não fui no médico, né? Naquela época eu estava com a ideia que não, que se dane, eu vou deixar que se dane. Não pedi para ir no médico, não avisei para ninguém que estava doente, só aguentei mesmo. Aí o nível mais elevado que chegava é eu deitado assim, imerso em dor, né? E a única coisa que eu conseguia fazer era manter a mente, só usar a dor como objeto de meditação, sabe? Eu deixar a mente, não deixava a mente agarrar a dor, né? Como dizer, é difícil explicar isso. Quando a mente entra em contato com a dor, a reação normal dela é travar, sabe? Não vai travar, nós vamos ficar nós dois juntos aqui. Eu e você vamos ficar nós dois. Não vou. É como se fosse como se trancasse você num quartinho com um leão junto, sabe? Não, tudo bem, vamos fazer as pazes. Não vou brigar com o leão, não tem como brigar com o leão vai me derrubar. Então vamos fazer vamos aprender a viver junto aqui dentro. Eu e você vamos fazer as pazes. Né? Então não brigava com a dor, ficava ali, ok. Realmente estou doente. E essa dor é horrível. Normal, tranquilo. E não deixava a mente ficar com raiva, não deixava a mente ficar com aversão, não deixava a mente entrar em desespero, né? Porque é uma dor tão grande, né? Que se eu vacilasse um pouquinho que seja, eu ia entrar em desespero, sabe? Sei lá o que eu ia fazer, ia entrar em desespero total, né? Ia como se fosse uma sensação claustrofóbica, né? Você está preso dentro desse corpo e ele inteiro é doloroso, né? Então, ou você pacifica a mente ou eu vou ficar doido, um dos dois. Fiz durante pelo menos 2 ou 3 anos fazendo isso. Então, às vezes eu ficava deitado, né? Não tinha nem energia para sentar, eu estava tão doente que eu não conseguia sentar, né? Tão fraco que eu estava. Né? Eu ficava deitado, só olhando para a dor, só vamos ver até onde vai essa dor. Né?
será que esse é o máximo de dor? Eu acho que agora é o máximo. Eu duvido que esse corpo consiga doer mais do que isso. Aí ele ia lá e doía ainda mais. Ah, tá, dá para doer ainda um pouquinho mais. E não era sofrido fazer isso, por incrível que pareça, porque se você não agarra a dor, né, ela é uma sensação, né, como qualquer outra, né? É uma sensação, né, sabe? Se uma borboleta sentar aqui, eu sinto a borboleta, mas não é doloroso, é apenas uma sensação como qualquer outra, né? Então, se você mantém a mente equânime, eu sinto a dor, mas ela não sofre. Eu sinto dor, mas eu não sofro por causa da dor. Eu estou ciente da dor, mas ela não é dolorosa. Então, e também dá uma sensação muito grande é como eu falei, né? Você não tem medo da experiência, né? Quando eu me sentia melhor, eu pensava a respeito daquilo, eu falei, caramba, incrível, né? Eu consigo tolerar isso. Né? Eu não tenho medo dessa sensação, que bacana. Que bacana que eu consigo fazer isso, que bacana que eu não tenho medo, né? Dá uma sensação muito boa, assim, de bem-estar, sabe, de paz. Então, eu achei excelente, né? Eu não quero de novo, mas quer de novo? Não, obrigado. Mas falando a verdade, tem que admitir que foi muito útil. Né? Mas se quiser for fazer de novo, não quero não. Mas que foi útil, foi. Muito educativo. Mais uma coisa? Adriano, você disse que não controlamos a ação que vai nos causar algo, como quando alguém morre e ficamos tristes, mas que a nossa reação, sim, podemos controlar. A tristeza em si já não é uma reação? A sua reação você consegue controlar. Eu não acho que você consiga controlar a sua reação pelo seguinte: o que você pode fazer é cultivar uma mente, né, que reage de uma maneira sábia com relação a esses assuntos. Mas você não controla a reação. Você constrói uma mente mais sábia. Né? Então, por exemplo, uma pessoa morre, não tem crime em ficar triste. Né? Você não tem obrigação de não estar triste. Agora, existe pessoas, sabe, que têm uma visão de mundo tão elevada, que mesmo quando alguém morre, ela diz, ok, eu entendo isso, está tudo bem. Né? Aquilo não agita a mente dela. Existem, né? Mas isso você cultiva, você não controla a reação, você cultiva a mente sábia. Né? E a mente sábia se expressa de maneira que for natural a ela. Né? Então, a sua mente deveria se expressar de maneira natural. Né? Então, você é uma pessoa normal, é natural que você vai ficar triste. Né? Agora, você não precisa deixar essa tristeza virar depressão. Você não precisa deixar essa tristeza virar desespero. Né? Então, eu também tenho sempre essa noção, sabe? É muito cruel, sabe? Quando uma coisa assim acontece, você exigir que você não fique triste, sabe? Isso é maldade consigo mesmo, sabe? Você está sendo desonesto consigo mesmo. Você está se obrigando a ser de uma maneira irrealística, né? Isso é cruel também, né? Então, não ficar triste quando alguém morre existe, mas não é algo que você controla, não é porque você controlou e assim eu não fiquei triste. O que acontece é você desenvolve uma mente tão sábia que ela enxerga as coisas de um outro ângulo, sabe? Ela tem uma outra visão do que está acontecendo. Né? Mas isso você não controla, isso naturalmente ela se expressa assim. Né? Então é essa a diferença. Sou iniciante e sinto muito desconforto físico meditando sentado, atrapalhando a prática. Seria melhor no início lidar com o desconforto ou praticar em outra posição com mais qualidade? Você que sabe, não tem resposta fixa para isso, depende de você, não tem uma resposta garantida a esse respeito. Mas entenda que é esse o karma de principiante. Faz parte de ser principiante, tem isso, né? É desconfortável. Qualquer coisa que você vai fazer é desconfortável quando você vai começar. Né? Então, se você não consegue lidar com isso, então você não vai conseguir, sabe? Você não tem a humildade de ser principiante, né? Você quer ser principiante, mas já quer começar no nível que está tudo bem, então você não vai conseguir fazer nada. Né? Não é só meditar que você não vai conseguir fazer. Quase nada nesse mundo você vai conseguir fazer. Então, quem tem a humildade, né, e tem perseverança, consegue começar. Quem consegue começar, consegue ficar bom.
Quem consegue ficar bom consegue ter sucesso, né? Então, quem não tem humildade jamais alcança sucesso, né? Então, mas se você quiser no começo, né, pegar mais leve e tentar uma postura mais tranquila, né, para você se acostumar com o assunto, né, depois tentar uma postura mais formal de meditação, tudo bem. Mas cedo ou tarde você vai ter que lidar com esse assunto, sabe? Não tenha a ilusão de que, estou desconfortável, então eu tenho que parar. Mais ou menos. É um pouco mais complexo do que isso. Ok. Tem uma dúvida. Meu pai possui uma personalidade muito explosiva e frequentemente é desrespeitoso com as pessoas que o cercam. Sou grato por ser seu filho e busco sempre honrá-lo. Contudo, algumas atitudes passam dos limites. Qual seria a forma adequada de impedir a agressividade sem desrespeitar a ele? Mais fácil de tudo é evitar contato. É o mais fácil. Simplesmente vai embora, né? Não fique perto. Mas isso nem sempre é viável e nem sempre é desejável, né? Então aí entra num nível muito complicado, que é você conseguir mudar uma pessoa. Muito difícil. As pessoas não conseguem mudar a si mesmas, mas vai mudar os outros, pior ainda, né? Então é difícil mudar os outros, né? É muito traiçoeiro, né? A pessoa, mais pessoa raivosa, né? É difícil de lidar com elas. Então, não sei. Uma única estratégia que eu digo que é boa, independente de situação, é você manter o seu bem-estar, você manter a sua equanimidade, você manter a sua tranquilidade, não deixar aquelas agressões te afetar. A partir daí, né, tendo mantido a mente equânime, aí você consegue talvez contemplar, né, que estratégia eu posso usar para ajudar essa pessoa a abandonar esse mau hábito, né? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a tornar-se uma pessoa melhor, né? Como fazer isso, né? Então, primeiro você precisa ser uma pessoa sábia, né? Para depois conseguir ensinar aquela pessoa a subir de nível, né? Mas eu admito que é difícil, né? É duro. Eu, por exemplo, eu vou embora. Eu acho muito mais fácil ir embora, né? As pessoas são muito amarradas às situações, né? Então elas ficam presas ali tomando porrada, eu acho tão simples pegar e ir embora, né? Eu não tenho, cada um tem sua habilidade, né? Suas habilidades diferentes. A minha habilidade é a renúncia, né? À toa que eu virei monge. Né? Para mim é o mais óbvio, mais fácil, né? Eu sou muito bom em renunciar às coisas. Eu sou muito bom em abrir mão das coisas, né? É uma destreza que eu possuo. Então, para mim, o mais óbvio é simplesmente pegar e ir embora, que se dane. Você não tem obrigação de ficar sendo agredido pelos outros, sabe? Tem um mínimo que você se espera das pessoas, sabe? Um mínimo que as pessoas precisam saber fazer, né? Então, se as pessoas não conseguem fazer o mínimo, também não é obrigação minha ter que aguentar aquilo, sabe? Então, mas cada pessoa tem que conhecer a sua situação, né? E saber lidar com isso. Como lidar com atitudes erradas que cometi no passado? Sei que é importante se desprender do que já foi. Hoje não cometo os mesmos erros, mas o desconforto pelo passado incomoda. Não é questão de fingir que não ocorreu, não pensar mais naquilo. Uma coisa que ajuda muito é você se comportar bem aqui e agora. Para você ter firmeza, ter certeza de que você é uma boa pessoa. Sabe? Faça bem aqui e agora. Realmente leve isso a sério, sabe? Não diga mentiras, não espalhe fofoca, não agrida os outros, não roube, não seja desonesto, não seja rancoroso, não seja invejoso. Realmente torne-se uma pessoa boa, sabe? E faça isso durante um longo período, até você ter certeza de verdade que você é uma boa pessoa. Quando você tiver certeza de verdade que você é uma boa pessoa, o que você fez no passado não é tão importante assim, né? A gente se sente preocupado com o que a gente fez no passado, porque a gente tem medo de virar uma pessoa ruim, né? De cometer os mesmos erros, né? Então, mas se você tiver certeza que você é uma boa pessoa, você não tem mais tanto medo, assim, sabe? Quando aquela coisa estiver bem firme no coração, não, eu sou uma boa pessoa. Então, todo esse rancor com o que foi feito no passado diminui bastante, né? Esse rancor, essa aversão, esse remorso é um mecanismo de defesa, né?
O que ele significa é, eu não quero ser ruim. Só que não é um mecanismo muito eficiente, né? Ele funciona, ele funciona. Se sentir remorso, sentir culpa, sentir vergonha, tem um efeito, sabe? Evita realmente que você cometa aqueles atos novamente, mas impede você de ter uma mente tranquila, uma mente sábia, né? Então existe um jeito de você não ser uma pessoa ruim e ter uma mente pacífica. Se você for fazer recurso de culpa, vergonha e remorso, você não vai agir mal, mas você não vai ter uma mente feliz. Agora, se você aprender a agir bem aqui e agora, né, se você tiver disciplina, o que em budismo se chama sila, se você tiver disciplina, moralidade, destreza mental, você tanto não vai ser uma pessoa ruim, como vai ter uma mente pacífica, né? Então, o melhor remédio para remorso é ser uma boa pessoa. Porque assim o remorso deixa de fazer sentido, né? E humildade também é sempre bom, né? Um pouco também que acontece, as pessoas são muito vaidosas e querem ser perfeitas, né? E aí elas não conseguem admitir o passado dela onde elas não são perfeitas, né? Então, humildade e moralidade são as duas chaves para se livrar do remorso. Ok? Ainda mais? Tem. Meu Deus. Tem muito mais? Não? Mais umas 3, 4. Vai, lê aí. Vai falando aí. Estou no processo de desapego ao passado e às pessoas que me fizeram algo ruim, assim como sentimentos não muito bons com relação a mim mesmo. Qual o melhor caminho? Reflexão, meditação? Como é que é? Desapegar as pessoas que fizeram algo ruim, assim como os sentimentos que ela mesma se proporcionou ruins, né? Qual o melhor caminho? Reflexão, meditação? Depende. Agora, depois de todos esses anos, né? O que eu digo para as pessoas é jogue fora o errado e foque no bom. Em vez de consertar tudo, né? É o que eu falo, problema é algo que você joga fora. Né? Problema você não conserta. Problema você joga fora. A coisa certa a fazer com problema é jogar fora. Porque é infinito, né, os problemas. Você vai parar para consertar tudo. Você não vai descansar nunca. Né? Então você joga fora o problema e age correto aqui e agora. Né? Essa é o que eu diria hoje. Mas eu sou obrigado a admitir que não foi só isso que eu fiz. Né? Tem uma época que eu fiquei sim pensando e analisando o que aconteceu comigo, lembrando de coisas do passado e tentando, né, lidar com aquilo, né, e foi útil também, né. Então depende, assim, né, se você... A resposta correta é jogue fora o passado, invista no presente, invista no aqui e agora. Essa é a resposta correta. Mas, se quiser parar e ficar aí, sabe, talvez até pedir ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, para ajudar a abrir aqueles assuntos do passado e tentar, sabe, curar aquelas feridas, né? É viável, é viável. Eu nunca fui em psiquiatra, mas eu confesso que durante um pouco período de tempo, acho que foi alguns meses, né? Eu fiquei trabalhando nisso, assim, pensando, lembrando as coisas e perdoando as pessoas que me ofenderam e tal, aquelas coisas. Mas, então, também ajuda também. Um pouquinho de cada um. Como não confundir mente e cérebro? Pratique meditação, aprenda a pacificar a mente. Com o tempo você vai perceber a diferença. Quando você conseguir experienciar a mente em silêncio, mais e mais vezes, não é uma vez só, né? Você tem que cultivar a mente em silêncio, né? Aí você começa a praticar meditação andando, tal, você vê que você consegue chegar no final consegue caminhar sem pensar em nada, consegue virar sem pensar em virar, consegue andar sem ter ideia, eu vou andar. Aí você começa a ver que existe uma diferença. Adian, alguma dica para o que se fazer quando na meditação, depois de um relaxamento e uma certa atenção na respiração, o sono vem e acabamos pescando? Tem, mas não vou falar não, é um assunto meio longo. É meio sutil esse assunto. Inicial, vamos para isso até a recomendação tradicional é procure sentar a coluna bem ereta, manter a coluna bem ereta mesmo, sabe? Para você poder respirar de maneira plena.
né? E para que a coluna ereta também, eu acho que ajuda um pouco, talvez ajude um pouco o fluxo de energia dentro do corpo, ajuda a diminuir a sonolência. A coluna tem que estar bem ereta mesmo, sabe? Bem, não tensa. A coluna fica ereta e relaxada se você tiver flexibilidade no corpo, né? Se o seu corpo é todo travado, né, a coluna ereta é um negócio muito doloroso e tenso, né? Mas se você tem um corpo flexível, você simplesmente coloca a coluna direito e relaxa, né? E aí isso ajuda bastante, pelo menos a minha experiência é a que ajuda bastante. Fora isso, né, se está com muito sono mesmo, procure meditar de olhos abertos, procure meditar no local onde tenha luz, né, acenda a luz, não medite no escuro. Ou, em último caso, pratique meditação andando, né? Mas quando você aprende, tem um jeitinho, sim, de você conseguir vencer o sono internamente, sem ter que fazer nada do que eu falei, né? Sem ter que fazer tudo isso que eu acabei de dizer. Mas é um pouco meio sutil, né? Um assunto meio longo. Íamos para a última, mas chegou mesmo. Pergunta: você já se questionou onde está a linha tênue entre conformismo e aceitação do Dharma? Ambos são ideias apenas, não importa. Isso é um assunto que existe só na sua imaginação. Não importa, isso é uma questão inventada. Importante é que dê certo, sabe? Você tem que ficar mais sábio. Não importa qual é o nome, isso é conformismo. É que nem, sei lá, qualquer coisa. Esquece esses conceitos todos. Aprenda a olhar para si mesmo, aprenda a olhar para a sua própria mente. Pare de tentar interpretar a mente, principalmente quando essa interpretação é baseada em atitudes, em conceitos que são criados pela ignorância, criados pela vaidade, criada pelo orgulho, a mentalidade do orgulho, a mentalidade da vaidade, a mentalidade da agressão, a mentalidade da sensualidade, sabe? Todos esses conceitos não são muito úteis, né? Aprenda a olhar para si mesmo, não importa se, isso aqui é o quê? É conformismo, que se dane o que é. O importante é a mente estar tranquila, está enxergando claramente, tem qualidade na mente, você enxerga a sabedoria, você enxerga a visão clara, você enxerga a mente hábil, isso é o que importa. Você enxerga a mente ficando melhor. Né? Da onde? Mas isso é o quê? Isso é conformismo, isso eu estou... que se dane, eu estou nem aí também, o que é isso? Isso é opiniões, isso é um monte de palavras, eu estou preocupado. Pratique em silêncio, gente. Pratique em silêncio, pare de adivinhar, pare de pensar demais, pratique em silêncio. Chega. Muita conversa. Tá frio pra...